O Lanze MT-79, será que ele realmente vale a pena? Bem, é isso que a gente vai descobrir. Fala meu povo, vamos falar desse meninão hoje, desse pequeno grande, o Lanze MT-79. E olha, o intuito desse vídeo é munir vocês de informação através do ponto de vista de um consumidor de vários produtos da Lanze. Eu vou falar a real aqui, sem firula, e também levando em conta que esse tripé está em torno de 100 a 200 reais. Geralmente ele fica ali em torno de 130, 140, mas aí ele tem essas oscilações. Então antes de você ver mais sobre o tripé, já deixa seu like aqui, se inscreve e manda aquele vídeo para quem está pensando em comprar um tripé da Lanze, pensando em comprar um tripé super compacto. E também, se você tiver alguma dúvida, já deixa aqui nos comentários. Voltando a falar sobre o tripé, olha, ele aguenta até 1 kg de equipamento e tem a proposta de ser ultra compacto. Ele vai de 36 centímetros até 2 metros de altura. Nem cabe no vídeo. E agora falando do tópico mais importante dele, a praticidade. A grande proposta desse modelo é justamente ser pequeno, portátil e prático. Mas será que é tudo isso de verdade? E até que ponto essa portabilidade toda vale a pena? E sobre o primeiro ponto, sim, ele é super compacto comparado principalmente àqueles tripés mais comuns, aqueles tripés em porcaria do Mercado Livre, que são tripés geralmente baratos também, são até mais baratos que esse inclusive, mas são tripés que, cara, não aguenta peso, estraga fácil, e muito deles, eu falo isso porque eu já tive um deles, eles estragam essa parte aqui que não é trocável, que é a parte do encaixe mesmo, a rosca que você encaixa na luz. E ela, quanto mais você usa, com o passar do tempo, ela começa a perder a aderência do parafuso. Sem contar que o tripé é uma porcaria, qualquer coisa voa, não vale a pena. E esse tripé aqui, ele é super compacto, muito mais compacto que aqueles, tanto que esse daqui cabe na mochila, sendo que aqueles, cara, você tem que levar de forma externa, tem que levar na bag. E ele já chegou até a ser mais resistente e mais firme em algumas situações do que aquele tripé antigo que eu tinha, que era aqueles do Mercado Livre. E um ponto muito interessante também é que ele tem 2 metros de altura, ele vai até 2 metros de altura realmente. E assim, é 2 metros de altura usável, que eu uso inclusive direto, e fica mais instável, mas é algo que você consegue utilizar no dia a dia, não é só o marketing de vendas dele não, realmente é algo que é possível de você usar. Mas voltando a falar sobre o MT-79, realmente a portabilidade é o ponto principal do tripé. Porque pessoas que, como eu, que precisam de muita portabilidade, antigamente tinham que escolher, quando iam no set, quando iam em alguma filmagem, atender algum cliente, entre qualidade e portabilidade. Hoje não. Hoje, com 2 tripézinhos desse, 2 luzes, eu consigo levar para a mochila e levar para qualquer lugar de forma tranquila. Ah, inclusive, falando da iluminação, é o Lanze P40, iluminação super forte, que está fazendo a luzinha de fundo, e inclusive ele está em 1%, ele está fazendo a luz de fundo. Então assim, se vocês quiserem saber sobre uma luz potente, forte e com custo-benefício incrível, clica aqui, clica no link da descrição que eu vou deixar o vídeo dele, ou então clica no card e vê o vídeo depois desse daqui, porque essa iluminação aqui, cara, vale muito a pena. Pra você que é story maker, videomaker, não importa. Mas aqui entra o segundo ponto, que pode ser o seu fator de decisão. Será que essa portabilidade toda é mesmo necessária? Porque ela de fato existe, mas eu me pergunto se ela realmente faz tanta diferença, se realmente a maioria das pessoas elas precisam dessa diferença, dessa portabilidade tamanha. Por ela existir, ela também traz malefícios ao tripé. Por exemplo, a falta de estabilização. O tripé naturalmente ele vai ser mais instável. Eu atualmente não tenho carro. E naturalmente eu prego muito, eu preciso muito de portabilidade, até porque é muito mais fácil eu sair por aí com tudo que eu preciso em uma mochila, do que eu ter que carregar equipamentos pesados. Tanto que eu tenho essa bag aqui, que eu carrego a luz principal que eu tenho, que está iluminando esse vídeo, que é o Lanze 120. Nela eu carrego o Lanze, carrego o Octabox, carrego o tripé, carrego fonte do Lanze, que inclusive é muito grande, carrego tudo. Só que já começa a ficar menos compacto, já começa a ter alguns problemas ali, e principalmente dependendo do trabalho que eu vou fazer, já incomoda muito. E é justamente aí que esses tripés, que esse setup mais portátil, entra em ação. Mas a partir do momento que eu tenho um carro, eu já não sei se vai fazer tanto sentido assim eu prezar por essa portabilidade. Eu já vou poder carregar mais equipamentos naturalmente, já não vai ser uma complicação logística tão grande. Mas pode valer a pena de você levar ou não em consideração esse ponto. Agora vamos falar dos pontos de melhoria desse tripé. Povo, esse tripé ele vai de 36 centímetros. Olha o tamanho disso. 36 centímetros a 2 metros de altura. Aqui ele não está na altura máxima, porque na altura máxima ele sai do vídeo. Então esse tripé ele pode ser tudo, menos estável.
Mas aqui eu tenho que ser justo com ele, porque esse problema não é exclusivo do MT-79. É um problema que qualquer tripé com essa proposta ultra compacta vai enfrentar naturalmente, ainda mais tripés que aumentam tanto de tamanho. Estabilidade. Esse foi o problema que mais me preocupou no Lanze 79. Na verdade, foi o único problema que realmente me preocupou no Lanze 79. É o fato de eu ficar pensando toda hora, cara, será que ele vai cair? Putz, será que ele tá seguro? Será que se ele levar um esbarrão ele cai? Será que ele tá irregular demais no terreno? Será que isso? Será que aquilo? E às vezes eu me pego pensando automaticamente isso várias vezes no set. Tanto que ocorre mais vezes do que eu gostaria de eu virar rápido, de eu estar conversando ali com um cliente ou com uma pessoa, e de eu virar rápido achando que o tripé vai cair porque alguém passou atrás do tripé, eu passo perto do tripé, ou eu passei perto do tripé e achei que, putz, é perigoso ele cair. Ou também já aconteceu de eu subir o tripé rápido e ele ficar ameaçando cair, ele perder um pouquinho da estabilidade, ele balançar um pouco ali. Ou de eu esbarrar no tripé, ele quase cair no chão e por aí vai. Então, colocando desse jeito, parece que o problema ele realmente é maior do que é, porque em um intervalo de quase um ano, ele chegou a cair de 2 a 5 vezes no máximo. É como eu comentei, ele caiu poucas vezes, pouquíssimas vezes, e a maioria dessas vezes, quando ele caiu, ou foi porque ele estava em um terreno irregular, ou foi porque eu esbarrei nele. Ou já aconteceu dos dois. Mas, de fato, ele já caiu muito pouco. Mas mesmo que ele não tenha caído tantas vezes assim, o que mais me incomoda é o fato dele, às vezes, balançar mais do que eu gostaria, de eu sentir... E aí nós vamos para o próximo ponto, a fragilidade dele. E olha, o tripé ele tem todos os pontos e diferenciais que eu citei lá no começo do vídeo. Então, naturalmente, pelo preço, você vai ter que estar com as expectativas condizentes ali. Mas um ponto que me deixou surpreso sobre ele foi justamente a qualidade do material. Então, eu vou prender ele em alguma posição, eu dou um bom aperto aqui no torque dele para ele ficar realmente preso. Eu dou um bom torque nele e até hoje não arrebentou isso, mesmo sendo de plástico, aqui eu acredito que caberia talvez um metal, mas novamente, em um ano de uso, nunca foi um problema, eu sempre dou um torque bom aqui, nunca estragou e geralmente esse daqui é uma das primeiras coisas que estragam em tripé, e nesse daqui eu tive uma surpresa muito significativa, muito boa. Para não falar que ele é 100% de plástico, essa parte aqui da abertura dele, ela sim é de metal. Só esse fecho. Aproveitando que eu mostrei a parte de baixo dele, ele é bem chatinho para abrir, você tem que enfiar a mão aqui dentro do tripé, não é igual alguns modelos mais novos, que é um botão que você aperta no chão e ele abre, esse não. Mas ele é resistente. Essas artes aqui já estragaram em outro modelo que eu tenho de uso, o MT-44, e esse daqui segue intacto. Eu boto pressão aqui nele também, tá? Inclusive, eu geralmente coloco meu pé aqui, eu abro o tripé, coloco meu pé aqui e puxo o tripé para ele subir, para aumentar a altura dele. Porque ele tem uma resistência mais alta do que eu esperava para subir o tripé. Ele não é um tripézinho que você consegue subir ele, fechar ele com a maior facilidade. Você tem que fazer uma pressãozinha. O que é muito bom, diga-se de passagem, porque isso daqui, essa pressão que você faz para abrir ele, é boa o suficiente para você abrir ele fácil, mas já é o suficiente para impedir com que ele comece a cair, a iluminação começa a baixar, o tripé começa a baixar durante uma gravação, por exemplo. Tanto que nele nunca aconteceu até hoje do tripé baixar durante uma gravação. É claro, respeitando a limitação de peso, que é de 1 kg. Os dois tripés que eu tenho, ambos estão 100%. É claro que, ao longo do tempo, é plástico. E é um tripé custo-benefício. Então, a vida útil deles vai passar dificilmente de 2, 3 anos de uso, mesmo que você seja cuidadoso. Mas é um tripé barato, que você pode comprar custo-benefício, que você pode ir atualizando conforme eles vão quebrando, e que tem uma vida útil muito boa pelo valor deles. Tá, e para quem que é esse tripézinho aqui que a dona Lanze fez? Esse tripé ele é feito para quem quer levar algo mais portátil sem perder resistência, como acontece em outros modelos dessa linha ultra compacta, por exemplo, o MT-4 Kato. Então, se você busca um tripé portátil e sabe que vai ter um tripé meio instável, ainda mais utilizando ele acima de 1,50 m, e além disso ainda pode ficar um pouco limitado a determinadas gravações em terrenos muito abertos, com vento ou com irregularidades, se você está disposto a enfrentar esses pequenos problemas dele, mas que é um tripé super compacto, que cabe na mochila, que é um tripé que realmente é resistente e não que é um tripé muito caro, nem que seja muito pesado, como é o caso do MT-80, que logo eu vou falar dele, ou como é o caso daqueles tripés mais tradicionais, você vai ter um tripé forte, resistente, muito alto, realmente 2 metros não é pouca coisa, você vai ter um tripé confiável. Então você que trabalha nessa linha mobile, Story Maker, Videomaker Mobile, tudo isso você vai ser muito bem atendido com ele. E aqui só vale uma ressalva, se você vai utilizar esses tripézinhos aqui com
com bastões de LED, não compensa, esquece. Nem considera. A não ser que você utilize aqueles LEDs infláveis da Ulanzi, que parece uma boia, o AU12, AU20. A não ser que você use esses modelos, esquece. E até esses modelos, cara, eu nem recomendaria. Porque realmente o tamanho do objeto que você vai colocar aqui vai deixar o tripé muito instável, vai aumentar muito a instabilidade do tripé. O bastão de LED inflável você ainda pode utilizar, agora bastão de LED mais pesado, esquece, até porque ele provavelmente nem aguenta. Porque, por exemplo, eu tinha um Sokane X25 e assim, ele ficava super instável nesse tripé, eu não confiava. Então ele realmente é feito para você utilizar luzes pequenas, iluminações pequenas e equipamentos pequenos. Se você vai utilizar esses equipamentos, você vai ser muito feliz com ele. Agora, saindo da galera do mobile, a minha opinião para você que é um videomaker mesmo, e já tem mais tempo de experiência, já tem mais tempo na área. Cara, a não ser que você tenha uma demanda complementar, queira comprar esse tripé para alguma assistência, para algum membro da sua produtora utilizar, para alguma demanda específica, ou realmente de apoio, também não considera, porque é um tripé que você consegue, pelo mesmo preço dele, comprar outros tripés com mais qualidade, com mais resistência, porque um tripézinho desse, você vai ficar limitado a luzes pequenas, a câmeras pequenas, equipamentos pequenos, você não vai ter total confiança. Mas se ainda assim você quiser utilizar modelos super compactos, ultra compactos, eu recomendo você ou utilizar o MT79, que é um modelo bom, é confiável, é sim resistente comparado a outros modelos do mercado, ou então se você quiser um modelo que aguenta mais peso e que é um pouco mais resistente ainda, eu recomendo você a comprar o MT80, que já é um tripé mais robusto, é um tripé que vai aguentar mais peso, e ele quase sai dessa proposta ultra compacto, porque ele realmente é um tripé mais pesado, ele é um tripé bem mais robusto, só que ele vai ser um tripé mais confiável. Então, galera, esse foi o conteúdo. Se você gostou, deixa seu like. Se ficou alguma coisa faltando, se você quer tirar alguma dúvida, pergunta pra mim. Eu posso tirar alguma dúvida que vocês tenham. Então comenta aqui, compartilha esse vídeo e se inscreve, porque não custa nada. Deixa o like também, porque não custa nada pra vocês. É uma gorjeta digital que vocês nem têm que pagar por ela e nos ajuda muito, nos incentiva muito. Então eu espero que vocês tenham gostado e fui!